Boa noite, pessoal. Vamos iniciar hoje, inaugurar um novo estudo virtual nesse grupo de reunião virtual. E esse livro que nós vamos iniciar, vamos começar a estudar hoje juntos, é o Livro dos Espíritos. Às quartas-feiras nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, Já fizemos aí 3 quartas-feiras e aí o resultado tem sido bom, e aí nós estamos iniciando agora, nessa sexta, com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele é um livro que vem complementar e aprofundar o estudo que a gente faz do Evangelho do Mestre Jesus. Ele acrescenta, ele aprofunda, ele esclarece melhor. Então, na realidade, também ele vem trazer mais dados da doutrina espírita. Não há como nós estudarmos o Livro dos Espíritos sem falar num assunto, em dois tópicos que são importantíssimos, que caracterizam a doutrina espírita e que eles permeiam o Livro dos Espíritos do início ao fim. O Livro dos Espíritos ele foi lançado em 1857 por Allan Kardec e ele tem 1019 perguntas e respostas. Os 2 tópicos que eu falei, que eu preciso comentar agora no início, são os seguintes tópicos: a reencarnação. O Livro dos Espíritos e a doutrina espírita é totalmente embasada na reencarnação e no segundo tópico, na fé raciocinada. Logo no início do estudo, nós vamos ver daqui a poucos minutos, lá na primeira pergunta, a gente já começa a falar em tudo que tem a ver com a fé raciocinada. Então, e aí na reencarnação. Reencarnação por quê, meus irmãos? Porque nós precisamos começar a entender, e é isso que a doutrina faz, como consolador prometido por Jesus, a doutrina faz isso. Ela dá um esclarecimento para que a gente não tenha mais medo do plano espiritual, do que acontece depois que a gente morre, que esse corpo aqui morre, que essa matéria acaba. A maioria das religiões já prega a vida após a morte, prega que o espírito é imortal. A Bíblia dá inúmeras ideias do espírito imortal. O que a doutrina vem trazer é como isso acontece. E logo no início nós vamos ver isso. E nós vamos ver como? Analisando. Porque o que a fé raciocinada é isso. É que nós analisemos, que nós reflitamos sobre um determinado assunto, com base na observação. A nossa doutrina, ela é embasada num tripé: filosofia, ciência e religião. Filosofia é uma palavra derivada que tem origem no grego. Amor à sabedoria, amor ao saber. Filosofia, de uma maneira geral, aí nos dicionários, continua sendo amor ao saber, mas aprofundar. A filosofia, ela não vem trazer soluções, mas ela traz as problemáticas para serem estudadas, estilos a serem estudados. Ela traz questionamentos, e é isso que a doutrina traz também. Ela traz esclarecimento a esses questionamentos que a gente já tem. Ela traz consolo, na medida em que a gente passa a entender o primeiro tópico em que a doutrina é embasada, a reencarnação. Então, reencarnação por quê, meus irmãos? Porque tudo é um ciclo. Nós vamos ver isso logo no início, na segunda pergunta. Tudo é um ciclo. Nós somos espíritos imortais, nós somos infinitos, nós não temos limites. Então, na realidade, a reencarnação é como se fosse uma escola. E quando a gente entende que a nossa vida não se trata exclusivamente dessa encarnação em que nós estamos, dessa matéria em que nós estamos revestidos agora, nós começamos a entender a importância do que a gente constrói aqui. Como quando nós preparamos os nossos filhos para a vida, para o mundo. Nós começamos preparando lá no jardim de infância, no ensino fundamental. Aí você quer um colégio de 2º grau melhor, que prepare ele para uma faculdade, para entrar numa faculdade boa. Na faculdade vem após o mestrado, e aí ele vai sendo preparado, e a gente quer o melhor para os nossos filhos, e Deus da mesma forma. Meus irmãos, eu não vou me alongar nesse assunto, é só uma introdução
do que nós vamos estudar no Livro dos Espíritos. A perspectiva da doutrina espírita, a perspectiva do aprofundamento e do embasamento mais apurado do Evangelho segundo o Espiritismo. A filosofia, ciência e religião, esse é o tripé que embasa a doutrina espírita. A filosofia eu já expliquei. A ciência, a religião, na realidade nós temos inúmeras religiões, de Deus único inclusive, né? Agora, o que é a religião? É religar com Deus. Filosofia, aprofundamento, estudo, amor ao saber, origem grega da palavra, né? Amor ao conhecimento, amor ao saber, né? Aprender, conhecer. Filosofia. Religião, a religação com Deus. Agora, como vai se dar essa religação com Deus? Como é que isso vai acontecer? Nós temos a ciência para dar embasamento. Filosofia, ciência, embasando. E hoje nós somos privilegiados, porque a tecnologia e a ciência nos permitem muito mais embasamento. A física, a química, a biologia, a matemática, a psicologia, que mudou tanto, a psiquiatria, que evoluiu tanto. E nós vemos hoje o problema do século XXI, ansiedade, depressão. Então, houve uma evolução na ciência, em toda a ciência de uma maneira geral. Então, esse tripé, filosofia, ciência e religião, são eles que vão construir a forma do nosso aprendizado, do nosso conhecimento. Porque Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá em João 8, capítulo 8, versículo 32. Então, na realidade, filosofia, ciência e religião, como, pessoal? É o aprendizado das coisas divinas, com embasamento científico e com os questionamentos sendo embasados. É a nossa ligação, a religião, é a nossa ligação com Deus, com mais conhecimento e com embasamento científico. Ora, isso tudo resume qual ideia? Fé raciocinada. Já não há mais essa ideia, eu vou seguir a um pastor, a um padre. Você pode seguir esse pastor e esse padre, mas você precisa entender que você tem inteligência para observar, para concluir, para refletir por si mesmo. Nós não somos gado. Nós temos condições de observar e ter a nossa própria opinião. E é isso que Deus quer de nós. Vamos seguir com esse estudo, vamos iniciar esse estudo, né, do Livro dos Espíritos. Foi só uma introdução, né, genérica, porque eu sei que aqui há muitas pessoas que não frequentam a casa espírita, né, ainda. Aliás, eu vou aproveitar a oportunidade, o ensejo aqui, para convidar a todos. A Casa Espírita Nefas está localizada no bairro Vila Cosmos, né, na rua Embiaçá, número 232, próximo ao Shopping Carioca. Eu sei que tem muitas pessoas até de outros estados aqui, de bairros mais distantes. Se você não puder, depois dessa questão da pandemia, frequentar a nossa casa espírita, será um prazer receber a todos, mas se não for possível pela distância ou qualquer coisa assim, que você possa procurar uma casa espírita próximo da sua residência e dar continuidade a esse aprendizado de luz, a esse conhecimento que ilumina os recônditos das nossas dúvidas e dos nossos temores. Meus irmãos, sejam bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos. Vamos lá!